Então, irmãos, vamos voltar nossa atenção para a nossa apostila. Vamos retomar hoje, na página 341, lição 41, 19b, né? Lição número 19, segunda aula desta lição, ok? Nós estamos tratando sobre medo e preocupação como dois grandes inimigos da nossa qualidade de vida espiritual, certo? Quando digo qualidade de vida espiritual, biblicamente falando, não tem nada a ver com matéria, não tem nada a ver com necessariamente tudo dar certo na nossa vida, tem a ver com aquilo que biblicamente é a nossa responsabilidade, para o que nós recebemos recursos para interagir com essa situação, porém não conseguimos, e estamos exatamente explorando na palavra de Deus, porque não conseguimos e sucumbimos ao medo e à preocupação. O grande problema disso daqui, irmãos, é que geralmente isso vai nos levar ao pecado. Por causa do medo e da preocupação com circunstâncias na nossa vida, a nossa resposta quase sempre é pecaminosa. A gente vai dar um jeitinho, né, de resolver aquilo. Semana passada, ou depois da semana passada, eu fiquei pensando que Sara é um exemplo disso, né? Ela está lá com a idade extremamente avançada, não tem um herdeiro, então ela fica com medo, né, de não ter uma descendência para Abraão. Na cultura antiga isso era, claro, toda mulher, ou praticamente toda mulher que eu conheço, né, quer ser mãe, etc., né, mas especialmente você sendo casada e não tendo filhos, isso lhe complicaria no pensamento da cultura da época. Então ela tem medo dessa situação, ela se preocupa com isso. O que ela faz? Uma das piores lambanças históricas que já se tomou conhecimento. Ela dá a sua serva para que Abraão gerasse um filho através dela. De novo, um costume da época, a Bíblia não está endossando isso, está narrando o que é feito. E aí nasce Ismael, que futuramente vai ser o pai, o antecedente dos primeiros muçulmanos, né? Então você vê a rebordosa que nós temos nas nossas mãos hoje, com mais de 1,5 bilhão de pessoas, exatamente por causa de uma decisão equivocada, precipitada, sem a devida consulta à vontade de Deus. Vamos fazer isso agora, inclusive, conversar com Deus, pedindo a sua bênção para a nossa manhã. Oremos. Deus querido, esses dois inimigos, temos que lidar com eles constantemente. E clamamos e pedimos para que Tu nos ajude, nos abençoe a vivermos de tal maneira que estejamos acima do medo, acima da preocupação, andando em confiança, em dependência do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos em liberdade aqui para ouvir a Tua palavra, para estudar a Tua palavra, que seja realmente algo que, aplicado às nossas vidas, produza mudança, produza transformação em cada um de nós. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como eu falei, página 341, nós começamos a ver o caminho de Deus e o caminho do homem. Como está no ponto 1, o caminho de Deus é um caminho do amor. O amor significa doação e confiança em Deus aqui. E o caminho do homem vai ser o caminho do medo. E aí no ponto 2, é onde nós vamos retomar, nós vamos falar sobre o poderoso amor de Jesus Cristo desarma o medo. Letra A, vencendo a morte. O Senhor Jesus libertou do medo da morte aqueles que confiam nele, e quebrou a confiança, e quebrou a escravidão ao pecado e a Satanás. Dois textos aí, está assinalado, né? Você deixou marcadinho aí? Romanos 6, 5 e 7, depois Hebreus 2, 14 e 15. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Muito bem, o que isso tem a ver com o medo e a preocupação em geral? Será que o único medo real que nós temos é o medo da morte? Não, irmãos, o que a apostila está colocando é o seguinte: geralmente, a morte é o maior medo que o ser humano tem, ok? Então, o que a apostila está colocando? Ele está dando o tiro
no medo, no maior medo que possa existir, o qual nós, como cristãos, como filhos de Deus, né, nascidos de novo, não há motivo de termos, né, medo da morte, aí a pergunta que fica é, você está com medo do resto por quê? Se o seu pior inimigo já beijou a lona, se o seu pior inimigo já foi derrotado, o que resta de poder às demais circunstâncias da vida para que elas possam nos amedrontar? Entendeu a lógica? Não tem sentido ter medo de algo menor se aquilo que é o maior já foi derrotado. Letra B. O amor de Deus por você, demonstrado mediante a morte de Jesus Cristo na cruz pelos seus pecados, torna-o membro da família eterna e o livra do medo. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse amor também o capacita para ser mais que vencedor em qualquer situação, à medida que você exerce a sua fé em Cristo. Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 1 de João 5, 4 e 5. Eu não tinha terminado ainda não. Hã? Ok, desculpa. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdade. 1 de João. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Filho de Deus. Apesar dessa vitória, meus irmãos, mencionada no texto romano, ser posicional e absoluta, o grande problema é você ser vitorioso, mas viver como vitorioso. São coisas diferentes. Você está lá naquela posição por causa de Cristo, certo? De vitória. Ponto final. Mas você está vivendo como vitorioso? Quer ver um outro paralelo? João capítulo 10. Ele veio para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, certo? A vida abundante está sempre fluindo através da sua vida? A vida abundante está sempre sendo experimentada por você? Então veja bem, meus irmãos, você é colocado em diversas posições na experiência cristã. Vencedor, mais que vencedor, certo? Vida abundante, reino de sacerdote, uma série de coisas que você tem, está lá escrito. Mas eu estou vivendo dessa maneira? Aí o segundo texto vai explicar o desenvolvimento da dependência em Deus. O desenvolvimento dessa caminhada com Deus é que me faz experimentar essa posição. A posição continua lá, mas a vivência dela vai muitas vezes, ou na verdade eu creio, vai sempre depender se eu estou vivenciando os princípios bíblicos. Vamos usar aqui o nosso tema. Eu sou mais do que vencedor, mas o medo e a preocupação têm tomado conta da minha vida. Aí quando você ouve aquela mensagem, o pastor está pregando lá, né, o pregador está pregando em Romanos capítulo 8, e você, Senhor, você acabou de dizer que eu sou mais que vencedor, mas não estou me sentindo muito vencedor não. Parece até que eu estou em segundo lugar na tabela, lá de baixo para cima, perdendo só do CSA, quem ouvir entenda, né? Então parece que eu estou lá na zona de rebaixamento, mas você não está. Você se sente aqui porque você está cedendo ao seu pecado, às suas paixões, está respondendo com medo e preocupação às circunstâncias da sua vida. Letra D. Por meio de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu poder, amor e moderação. Moderação é julgamento equilibrado, né? Que não podem coexistir com o espírito de medo. Ou é uma coisa ou é outra. Segundo Timóteo 1,7, versículo bem conhecido. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Todo o cenário do primeiro século, irmãos, estava preparado perfeitamente para gerar medo e preocupação. Você não sabia, a qualquer momento, os imperadores eles eram substituídos de uma maneira muito simples. Geralmente golpe, alguém matava o imperador e outro assumia, né? Vários foram assim. Alguns chegaram até a idade de velhice e morreram, mas a minoria. Então, você não sabia qual momento um imperador ia sair, outro ia entrar, e qual seria a postura dele. Certo? Você não tinha a mínima ideia de que um dia poderia existir um lugar onde o governo seria democrático, eleito pelo povo, que não existia no primeiro século.
e a perseguição aos cristãos podia aumentar e diminuir ao bel prazer do imperador. Era um cenário de extrema insegurança. Então está lá o casalzinho, né, fazendo aconselhamento pré-matrimonial com o apóstolo João, olha que bênção. E aí o apóstolo, eles perguntam, apóstolo, você acha realmente que a gente devia casar? O futuro tão incerto. Isso que vinha na cabeça das pessoas, irmãos. Você não sabe como é que vai ser amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo, se você vai ter liberdade e assim por diante. Bem, dentro desse cenário, Paulo escreve para Timóteo: Deus não nos deu o espírito de covardia. Nós estamos vendo a vida de Estevão já há 2 domingos. Eis um homem que, diante do cenário em que sua vida de verdade estava em risco, ele não tem um espírito de covardia, mas ele, com ousadia e inteligência, como vimos no domingo passado, ele responde às acusações, falsas acusações, que o Sinédrio tinha colocado contra ele. Então, irmãos, resumindo esse primeiro ponto, se eu estou debaixo do amor de Jesus Cristo, na verdade é o segundo ponto, né? Primeiro que vimos hoje. Se eu estou debaixo do guarda-chuva do amor do Senhor Jesus, se Ele é o ser mais poderoso do universo, literalmente, ok? Se Ele tem a total soberania sobre a minha vida, se Ele cuida de tudo, se Ele já disse que o Pai cuida das aves do céu, não cuidará também de vocês? Qual é o vocativo que vem depois, irmãos? Homens de pouca fé, não é isso? Então é uma questão simples. Ou eu confio que Deus está no cuidado de tudo, ou eu não confio. E vou ceder ao medo e à preocupação nas diversas circunstâncias da minha vida. Ok? Então, este amor perfeito, não nosso, mas que recebemos de Deus, lança fora todo medo. Ponto 3. Letra A. O perfeito amor de Deus é demonstrado pela dádiva do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Certo? 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Talvez já tenha sido a sua experiência, ou você já aconselhou, conversou com alguém que tem dificuldade de acreditar, por exemplo, no amor de Deus. Certo? Inclusive já encontrei pessoas que diziam: eu sei que Deus ama todo mundo, eu só não acho que Ele me ama. Forte, né? Pesado um negócio desse. Quer dizer, 7 bilhões e meio de pessoas no universo, né? Mas Ele não me ama, o resto todinho está amado, está ótimo. Então, parece, irmãos, um problema que a pessoa tem de um exagero de humildade, mas na verdade isso é um exagero de orgulho. Ela se acha tão ruim, tão alguma coisa, que ela não pode experimentar a mão de Deus sobre ele em amor. Bem, diante disso aí, meus irmãos, se eu estou debaixo desse perfeito amor de Deus, qual deve ser a minha resposta a ele? Amá-lo, sim, mas confiar que esse amor vai fazer sempre o melhor, o que eu realmente preciso para a minha vida. Senão não seria amor. Deus provou o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o nosso grande problema, preste atenção aqui, meus irmãos. O nosso grande problema é que a gente lê o texto bíblico, mas como eu vivo falando diversas vezes, eu respeito mais a bula do remédio do que o texto bíblico. Ninguém sã consciência lê na bula de remédio: não tomar mais do que 10 mililitros para evitar overdose. Certo? Em caso de overdose, liga para as autoridades. Tarará, tarará, e vá. 10 ml, está lá. Mais de 10 ml o remédio vira veneno. Essa bula é exagerada. Eu tenho uma hermenêutica mais, né, livre. Eu vou tomar 50 ml. Alguém faria isso aqui? Não. Ninguém, sã consciência, tomaria algo que está escrito que mais de 10 ml torna-se venenoso, tomaria 50. Então, o nosso grande problema, irmãos, é que eu leio a palavra de Deus, mas eu respeito menos do que uma bula de remédio. E a palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler e o que eu citei também, diz de qual é o amor que o Senhor tem por nós. E esse amor está acima de absolutamente qualquer sensação que eu possa ter, qualquer sofisma que eu possa colocar na minha cabeça, né? Falso pensamento, falsa noção. Muito bem. A sua habilidade para amar os outros baseia-se no amor de Deus por você em Jesus. João 15:12. O meu mandamento é este:
Amem-se uns aos outros como eu os amei. Veja, uma pessoa que em sua vida não experimentou demonstrações altruísticas de amor, sei lá, teve um pai e uma mãe que eram desvairados aí, né? Enfim, não foi criado com amor, ele tem mais dificuldade de se importar com as pessoas, via de regra. Bem, nós temos o maior amor que existe sendo dispensado sobre nós. Qual deve ser a nossa resposta? De novo, a habilidade de amar os outros vem exatamente quando eu baseio, eu entendo a minha vida debaixo do amor do Senhor Jesus. Então é imprescindível, meus irmãos, que é uma palavra tão, às vezes, banalizada nos nossos dia a dia, 4 letrinhas, amor, ama-se tudo, né? Ama-se chocolate, né? Eu amo o pôr do sol, eu amo uma pessoa, mas uma palavra tão importante na Bíblia, quando se refere ao nosso Deus, seja aplicada de tal maneira que transforme a minha vida com as outras pessoas também. Transforme a forma como eu lido com as outras pessoas. Como, pastor? Assim, gente, olha a jamanta de amor que eu recebo de Deus, certo? E eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou merecedor desse amor. É a mesma noção que a gente usa para o raciocínio do perdão. Olha o tamanho do perdão que Ele me deu para mim, que não mereço perdão. Eu me conheço. Como que eu não vou perdoar o meu próximo, o meu irmão, o meu amigo? Ou até mesmo o meu inimigo? Mesma coisa. Como que eu não vou amar o meu irmão, o meu próximo, o meu amigo, o meu inimigo? Porque, irmãos, o Senhor me amou quando eu ainda era inimigo dele. Não esqueça disso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A ideia do ainda pecadores aí é ainda inconversos, sem conversão. E Ele já demonstrou seu amor por mim e por você. Mas se determinada pessoa não preencher todos os pré-requisitos, aí eu não posso amá-la. Não tenho condição de demonstrar. Realmente nós somos mesquinhos, né? Tendo recebido em abundância, nós somos mesquinhos em querer dar o que recebemos em abundância em conta-gotas para as pessoas. 2. Você deve seguir o exemplo do seu Pai Celestial e praticar o perfeito amor para com os outros, mesmo em circunstâncias difíceis. Já aborda o que eu já falei, né? Mateus 5, 43 e 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Irmãos, o padrão do cristianismo é superior ao padrão de absolutamente qualquer religião. Ele não está falando sobre apenas tratar bem, ele está literalmente falando sobre amar os seus inimigos. Não é tratar bem, não é tratar com... pelo menos não vou ofendê-lo, né? Pelo menos não vou, sei lá o que. O texto diz amar. Amor sempre é algo prático. É algo que você faz para com a pessoa. E diante disso, meus irmãos, a gente é desafiado a fazer aquilo que está na contramão da nossa vontade, da nossa carne. O principal dividendo disso, irmãos, o principal ganho é que eu sou liberto, né, daquela opressão que geralmente o pecado traz sobre a nossa vida de fazer o contrário da vontade de Deus. Quando eu me forço, entre aspas, né, a fazer aquilo que Deus determina na sua palavra, a santidade se manifesta em eu me libertar do que estava me prendendo ao ódio, a preconceito, o que quer que seja a amargura para com aquela pessoa que está me causando mal. Isso é viver o amor de Deus. A sua resposta amorosa ao grande amor de Deus para você em Jesus é demonstrada pela obediência irrestrita à palavra de Deus e pelo amor aos outros. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 2 de João 1, 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos.
como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Muito bem. E pelo amor aos outros já tem versículo que nós já lemos. Novamente, meus irmãos, eu sei que o nosso manual de autoconfrontação ele é um tanto redundante em repetir diversas vezes aquilo que nós já ouvimos, né? Mas, de novo, essa semana, oxalá, você fez 7 devocionais, certo? De domingo passado até hoje. Todo dia você esteve confrontado com 1 ou 2 ou 3 ou vários textos da palavra de Deus, não foi? Tinha dia até que estava um ramalhete de textos bíblicos. Você está fazendo a sua leitura cronológica do ano todo, oxalá. Você assistiu a mensagem de domingo, mesmo que você não tenha vindo, talvez, e você foi de novo levado às páginas de Atos e confrontado com uma realidade de uma igreja de verdade. Não é ficção, não é mito, não é historinha. E aquelas pessoas existiram. Então, novamente, oxalá você tenha feito isso. Você já reparou a quantidade de coisa que você tinha que estar pensando essa semana? Que eu e você tínhamos que estar pensando essa semana? É aquela coisa de você estar olhando pausadamente o pôr do sol e pensando: rapaz, esse Estevão, hein? Gente, esse negócio do sofrimento não foi o tema do devocional essa semana? Porque, irmãos, quando o salmista diz: bem-aventurado o homem que medita na lei de dia e de noite, a ideia é essa. Não tem como você estar o tempo todo. Onde é que você está indo? Estou indo ao banheiro. Eu vou com a Bíblia aberta ou estar comendo com a Bíblia? Claro que não. É a mesma ideia do orar e se cessar, né? Você não tem como estar, obviamente, o tempo todo de joelhos, etc. É espírito de oração. O tempo todo o contato com Deus está acontecendo. Muito bem. Você fez o devocional lá de manhã. Durante o dia, aquilo volta à sua cabeça. Aí você linka com a mensagem de domingo. E aí, na soberania de Deus, na leitura cronológica, Deus coloca naquela semana passagem que tem a ver. Irmãos, Deus está conspirando a seu favor. É incrível como a palavra, nosso relacionamento com a palavra é cheio de jesuicidências. Eu sempre menciono que o nosso devocional ele foi feito há meses. Alguns outros anos nós usamos devocionais que já estavam até fora de edição. Ele tinha sido feito há 4, 5 anos antes. E aí nós compramos para usar naquele ano, né? E aí aquele texto cai naquela semana em que você fica assim com o olho que não consegue desbugalhar. Como pode? Na soberania, na providência de Deus, ele levar aquilo à sua semana. Quer dizer, aí lá se foi o trabalho todo de Deus, porque eu faço devocional como se fosse a coisa banal. Os mais antigos conhecem, né? Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Esta devia ser, irmãos, a minha postura diante da palavra. Não é comparável a todos os livros que nós temos ali naquela estante juntos. Parece-me que a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos é a maior biblioteca do mundo hoje, a qual também possui exemplares da Bíblia. Aquela Bíblia lá não se compara com absolutamente nenhum outro volume em toda aquela, se for a maior biblioteca do mundo. E nós temos à nossa disposição, de mais de uma forma. A minha, inclusive, é novinha, que comprei, quase não uso só do computador. Mas se eu pudesse, irmãos, envelhecer as páginas da Bíblia do meu computador, como eu envelheci as páginas da minha primeira Bíblia que o meu avô me deu, será que o meu computador estaria amarelado? Será que ele estaria evidenciando marcas de uso? Porque o Salmo 1 permanece, irmãos. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora veja bem, o salmista está falando da Torá, 5 livrinhos. Eu confesso a você, meus irmãos, que eu sou muito grato a Deus que eu não tenho que ficar meditando só na Torá, 5 livrinhos.
Nós temos toda a revelação à nossa disposição. Então, esse ponto, meus irmãos, quanto mais eu leio da palavra, quanto mais eu conheço de Deus, isso influencia diretamente o meu amor por Ele. Porque a palavra vai revelar quem eu sou, quem Ele é e o que Ele fez por mim. Obviamente por você também. Letra B. O amor de Deus em Jesus Cristo é aperfeiçoado, amadurecido ou completado em você à medida que você permanece nele. Você pode estar certo de que permanece nele. Quando? E aí nós vamos detalhar. 1 João 4, 15 a 17. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Muito bem, então vamos lá, vamos botar isso aqui dentro de um contexto. No mesmo capítulo, nós vamos ler o versículo 9, esse ponto 1, você pode estar certo de que permanece nele quando? Confessa Jesus como o Filho de Deus. 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ok, então vamos lá, meus irmãos. Você está numa época, número 1, em que confessar a Cristo dava prisão, cadeia, né? Morte, certo? Número 2, as pessoas riam literalmente da ideia de um Deus que havia se tornado homem e ele morreu também. Ressuscitou. Lembra de Atenas? O pessoal ria dessa ideia. Bem, hoje o pessoal faz marcha. Virou fashion, seja de Jesus, né? Então é incrível. Então é bom, é legal, é bacana. Você fica bem na fita falando que é de Jesus, né? Desde que você não incomode ninguém, desde que você não fale, não pregue. Então é bonitinho as pessoas serem de Jesus. Então, quando você fala sobre confessar a Jesus como Filho de Deus, como é que você aplicaria isso à nossa geração, irmãos? Como é que você aplicaria isso ao nosso dia? Eu entendo que é um viver cristão um tantinho mais radical do que essa moda evangélica, do que essa cultura evangélica que nós temos hoje, né? Eu tinha uma camisa quando eu era garoto, fácil de replicar hoje, fazer de novo, que dizia: andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus. A camisa dizia isso, né? Só que a camisa era um tanto quanto autocrítica, porque eu estava levando Jesus no peito, né? Na camisa. Essa era a ideia. Por quê? Começou a se multiplicar a ideia de colocar plástico. Tinha até um plástico que era igualzinho o plástico do Collor. O Collor botava, né, o L amarelo, um L verde, né? E um monte de gente ficou iludida com o que ele poderia trazer para o Brasil naquela época. Então, muita gente ficou vendo o plástico igualzinho, né? Sobre Jesus, ou com aquele azul de fundo, uma coisa interessante, se não bizarra, talvez. E aí camisas se multiplicaram, foi o avivamento. Você pode colocar umas 3 dúzias de aspas aí, que o mundo evangélico experimentou da década de 80 para 90. Os mais antigos lembram. A Veja fez uma reportagem. A nação evangélica, uma coisa assim, né? Um avivamento evangélico, porque eram uns 20 e tantos milhões. Conversa! Para boi dormir. Muito fácil você falar isso quando você tem templos, né, erigidos ao Deus dinheiro, na verdade, e o povo afluindo para lá aos borbotões. Assim, meus irmãos, confessar a Jesus como Filho de Deus hoje, talvez tenha que ser mais específico do que, inclusive, quando João escreveu isso aqui. Letra B. Também quando você guarda, obedece à palavra de Deus, acabamos de falar, né? 1 João 2,5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Ok, agora vem a parte mais complicada, número 3. Pratica o amor bíblico para com os outros. Aí é que a porca torce o rabo, né? Falar de Jesus às vezes e tal, e se comportar evangelicamente, né? Até que vai, tá? Mas quando tem que demonstrar a prática isso aos outros, a coisa realmente, às vezes, é que esquecemos o como. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Tem uma questão, meus irmãos, que a gente esquece, é que o Senhor Jesus é extremamente real. Ele é mais real do que qualquer outra coisa que você possa pensar ou qualquer outra pessoa que possa existir. Porém, ele não é visível, concorda?
Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Muitas vezes o irmão em Cristo, mas também o de fora, carece de experimentar o amor de Deus porque o corpo carece de manifestar esse amor. Aí o povo meio que surta, né? Quer transformar a igreja em ONG, dizendo que a igreja tem que fazer obra social, né? E usar todos os recursos, tarará, tarará. O mais engraçado, irmãos, é que por que você não faz isso na sua vida privada, como cristão? Quando nós tratamos nessa mesma EBD sobre princípios bíblicos de finanças, lembra? Isso já faz uma pá de tempo, mas está os vídeos gravados no nosso canal no YouTube. Uma das coisas que nós tratamos é que o orçamento do cristão, ele inclui algo que você vai fazer por alguém que você não vai ganhar absolutamente nada. Bem, nossa cidade está lotada de gente que precisa disso. É só você sair a pé pelo lugar de comércio, irmão. Você não precisa de muito. Você encontra os borbotões. E eu quero aqui aproveitar, irmão, fazer um parênteses. Eu sei, né? Não houve triagem, não houve... triagem é o termo mesmo, né? Se olhar qual era o pano de fundo, né? Se havia gente com crime nas costas, etc. Eu sei, não foi feito e tal. Mas você não pode penalizar o todo por uma parte. Uma boa e enorme parte das pessoas que estão aqui é gente sofrida, que não tinha alternativa. Eu me lembro, irmãos, de uma senhora que bateu no portão de casa uns bons meses atrás. Eu percebi o constrangimento de uma pessoa que pouco tempo atrás tinha o seu emprego, tinha a sua vida, tudo estabilizado. E ela pediu ajuda porque ela estava já 3, 4 dias dormindo na rua com os filhos, sozinha. E ela decidiu voltar para a Venezuela porque ela não tinha mais, não conseguia emprego. E aí eu juntei alguma coisa para ela, dei algum valor, e aí ela agradeceu, ela ia embora e ela voltou e me chamou de novo. E ela falou assim, eu só queria deixar claro para o senhor que eu não sou nenhuma mulher vadia. Eu sou uma enfermeira graduada. Significa curso superior. Mas a graduação dela, irmão, sem um revalido não serve de nada aqui, como realmente tem que ser, é a lei. E ela não conseguia emprego nem para limpar a casa. Agora veja bem, irmãos, eu estou abrindo esse parênteses aqui porque muitas vezes eu sei do que está acontecendo. Eu moro na mesma cidade que você, não estou numa bolha. Mas a gente precisa, principalmente, não usar isso como desculpa para não fazer aquilo que, inclusive, como eu falei, nós tratamos aqui na nossa EBD. É enxergar a necessidade do nosso próximo. Aí voltamos para a nossa apostila. O mundo, o necessitado, o meu irmão em Cristo, não importa. Ele está experimentando o amor de Deus. Eu fico, irmãos, meu coração fica quente. Ele se aquece quando eu sei que algum irmão está passando necessidade, passou por alguma situação, lutas e etc. E ele no final passou, né, a tempestade, ele testemunha assim. Durante todo aquele momento que eu passei, que a minha família passou, eu experimentei o amor do corpo de Cristo. Você não imagina a alegria que isso me dá. Em nossa igreja, ou um testemunho que eu leio na internet, saber que meu irmão está inserido em uma comunidade local de santos e ele não passou pela luta sozinho. Sabe por quê, querido? Porque quando faz aniversário, quando casa, todo mundo vai, ou quer ir pelo menos. Mas Provérbios diz que é melhor estar na casa do luto. Olha que interessante. Sabe por quê? Deve ter, irmãos, porque a personalidade humana ela é capaz de tudo. Mas eu acho difícil que alguém vá no enterro para aparecer. Não é verdade? Eu acho difícil que alguém vá visitar um paciente terminal no hospital para aparecer. Para tirar selfie, para dizer eu vim. Vai porque se importa, vai porque tem um mínimo de carinho por aquela pessoa. Né? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que amor de fazer coraçãozinho, ou o que quer que seja, não presta para absolutamente nada. Amor é prática, ponto. Certo? Então, você chega em casa, sua mulher lidou com os seus 8 filhos durante o dia inteiro, a pia está cheia de louça, tem uma pilha de roupa para lavar, você chega em casa e diz assim, e amor, como foi o seu dia? Eu te amo, viu? E se está tela no sofá para assistir o jornal... Não é amor. De jeito nenhum.
E eu posso inverter também. A esposa que sabe, de repente, da luta que o marido está passando no trabalho e tal, e chega em casa e enche esse ouvido, o patrão já encheu. Ela tem 2 ouvidos, afinal de contas, deixa eu encher o outro. Isso não é amor. É eu, segundo lugar, se sobrar espaço, eu. Amor é doação, irmãos, não tem para onde correr. João 3,16 tira todas as suas dúvidas, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se eu fosse Deus, eu invertia a ordem. Assim, eu deixava no céu todo dia ao entardecer. Algumas proposições. Se vocês me amarem, ou aos que me amarem, no final dos tempos, eu vou, aparente, estou pensando ainda nisso, dar o meu filho em favor de vocês. Então agradeça a Deus que eu não sou Deus. Porque Ele faz dar por criaturas ingratas, filhos da ira como eu e você. Viu o que é amor? Ah, pastor, mas eu não consigo entender amar incondicionalmente o estranho, ou né, o irmão que me faz mal, ou o cônjuge que não me faz tão bem assim. Como eu posso compreender o amor incondicional? Exatamente. Como, né? Por isso, irmãos, que meditar no amor de Deus, meditar na cruz, meditar no que a palavra nos oferece, encerra os nossos argumentos mequetrefes, fracos, circunstanciais, voltados para mim mesmo. Último ponto dessa página, você se torna capaz de vencer o medo à proporção que o amor de Deus é aperfeiçoado em você. O perfeito amor lança fora todo o medo. Versículo 18 do capítulo 4, que restou. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus, por que o Senhor está fazendo isso em minha vida? Olha o castigo. Eu tenho medo, o castigo aí é aquilo que eu não quero receber. Confiando em Deus, isso é retirado da equação. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso, Ele vai me guardar, Ele vai fazer aquilo que eu realmente preciso até aquele dia. Então, como vencemos, irmãos, o medo e a preocupação? Em todas as circunstâncias da vida, você pode escolher entre seguir o caminho do homem, confiar em si mesmo e na sabedoria natural, ou seguir o caminho de Deus, confiar em Deus e na sua sabedoria. Para vencer qualquer tipo de problema, inclusive o medo e a preocupação, você deve se exercitar na piedade. Aqui, irmãos, tem um calhamaço de versículos, porque o resto da nossa lição aqui tem praticamente referências a etapas anteriores do nosso estudo, ok? Vamos lá. 1 Coríntios 3, 19 e 20. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles, e também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Eu me lembro, irmãos, que a nossa família perdeu um tio, tio da minha mãe, na verdade, um tio, uma tia e 2 primas de uma vez só. Fusquinha deles vinha do sítio e uma carreta atravessou a pista e eles enfiaram o Fusca embaixo da carreta. E eu estava fora de casa, num congresso de adolescentes batistas cariocas, e então não participei de nada disso. Só soube de tudo quando eu voltei. Bem, aí eu achei interessante que porque os meus primos que não estavam no acidente, e sobreviveram, 2 rapazes e uma moça, eles cantaram assim, olha, caixão de um, caixão de outro, caixão de um, caixão de outro, e entre um e outro eles se intercalaram. E eles fizeram um trio cantando o hino 398 do cantor cristão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E tempos depois eu vi o testemunho da minha tia, uma outra tia, que ela ficou extremamente revoltada. Esse tio que morreu era o mais que... Na verdade, eu nem lembro o nome dele, porque o que nós o chamávamos era tio querido. Esse é o nível de quanto ele era querido na família. Então,
Eu achei interessante, irmãos, porque com a perda do seu tio preferido, o tio mais querido, ela ficou revoltada com os primos cantando "Sou feliz com Jesus, meu Senhor". Olha a sabedoria do homem, a sabedoria... Ele não consegue compreender. O homem natural não consegue compreender essas coisas. É por isso, meus irmãos, que toda vez que eu cedo ao medo e à preocupação, adivinha qual é a sabedoria que eu estou seguindo? A minha natural. Estou seguindo uma sabedoria limitada, que tem uma visão míope. Na verdade, ela é míope, tem hipermetropia, tem astigmatismo, tem presbiopia, tem tudo. Ela não enxerga as circunstâncias como deveria. Pode estar perto, pode estar longe, pode estar onde for. Eu preciso colocar o óculos da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, para entender como que esse medo e preocupação não são obrigações na minha vida. Eu posso me livrar disso daí. Continua, Filipenses 4, 6 a 9. Olha só, irmãos, como Paulo vai tratar do problema e depois ele traz a solução do que você deve colocar no lugar desse problema. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu nem vou comentar, porque isso dá, meus irmãos, uma conferência inteira para falar sobre esses poucos versículos aí. Ele dá uma ordem de um princípio bíblico, depois ele dá a recompensa. Se você fizer isso, a recompensa vai ser esta. E o caminho é fazer isso com a sua mente. Versículo 8, certo? E aí ele termina com outra ordem, outro imperativo. Pratiquem o que vocês ouviram. Não é exatamente o que Jesus falou? O homem que construía sobre a areia e o homem que construía sobre a rocha? Aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é o que constrói sobre a areia e a casa vem abaixo. É uma questão novamente de simples obediência. 1 de Timóteo 4, 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Nosso professor de educação física no seminário dizia, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas para alguma coisa serve, né? Pelo menos para salvar a aula dele e não deixar a gente completamente desmotivado para a educação física. Mas o mais importante do versículo é claro que ele fala sobre o valor incomparável da piedade, né? Da vida espiritual. 2 Timóteo 1,7, nós já lemos Tiago 4, 7, 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muito bem. 1 João 4,18 nós já lemos na página anterior, né? Vamos lá, irmãos. Quais são as revisões dessa página aqui? É bem rápido, porque vai sempre lembrar você daquilo que nós já vimos. Faça uma revisão cuidadosa das seguintes referências cruzadas. Olha aí. Letra A. Os requisitos bíblicos fundamentais para a mudança. Lição 1 e 2. Identificando a diferença entre andar no caminho do homem e andar no caminho de Deus. Lição 3 e 4. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos, e lhe dar um projeto para 2020. Nós vamos acabar lá para julho, acredito, né? Talvez agosto, a nossa caminhada à autoconfrontação. Ótimo. Aí você vai ter essa lista telefônica em casa, né? Ocupando espaço. E o que você faz com isso? Minha sugestão é que a partir de logo no começo de 2020, já vai o pastor dar mais dever de casa para a gente. Pois é. Então, a minha sugestão é que você separe no começo de toda a sua semana, tá? As primeiras horas da segunda-feira, últimas horas da segunda-feira, que você quiser, você comece a estudar por conta, desde o começo de novo, certo? E aí você tem um ano inteiro para ir de forma homeopática, forma paulatina, e completando todo o livro novamente de autoconfrontação, tá? Aí quando chegar em 2021, você faz de novo. 2022 você faz de novo. Porque isso aqui, meus irmãos, é um manual de autodiscipulado, certo? De você trabalhar pessoalmente e individualmente a sua vida espiritual. E eu creio que isso é um ótimo plano para o futuro. Letra B. Os elementos essenciais da mudança bíblica, lições 5 e 8. Morrendo para o eu e vivendo para o Senhor, lições 9 e 10. Letra C.
A necessidade de lidar biblicamente com a ira e a amargura presentes na sua vida. Lição 11. D. A aplicação no que diz respeito ao amor ao próximo. Lições 12 e 13. E aos relacionamentos familiares. 14, 15, 16 e 17. Letra E. A possível relação entre estar deprimido. Lição 18. E sentir medo e preocupação. Olha aí. Certo? F. A seriedade dos pecados escravizadores e o seu relacionamento com o medo e a preocupação. Isso é já a semana que vem. Lição 20 e 21. E G. A necessidade de você estabelecer e observar fielmente em cada área da sua vida padrões baseados na palavra de Deus. É a nossa lição derradeira. Está vendo, meus irmãos? Pastor, mas olhando assim parece que o manual é meio desconectado, sem nexo. Não é não, certo? Ele é milimetricamente planejado para você poder seguir um curso, né, de crescimento em determinadas áreas. Primeiro uma base foi colocada nas primeiras lições, depois ele começa a aplicar as situações específicas da sua vida e agora ele está trabalhando o resto que falta, né? Depressão, medo, preocupação e até chegar até o final. Então é uma estratégia muito salutar você seguir isso daí. As referências cruzadas mencionadas acima são importantes para lidar com o medo e a preocupação. Para tratar os problemas biblicamente, você deve examinar todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, o problema do medo não pode ser superado lidando-se com ele como um fim em si mesmo. O que ele está dizendo, irmãos? O medo é um sintoma. Ele não é a doença. Por que eu estou agindo dessa maneira? Aliás, todo pecado, via de regra, ele é um sintoma. Por que eu tratei mal aquela pessoa? Tá? Meu ponto aqui é o seguinte: Senhor, me perdoa, eu destratei o Sinfrônio, não fez nada, dei-lhe um coice assim. Por que eu fiz isso, Senhor? Aí é que está a sua real pergunta. Por que eu fiz isso? Ok? Então, pedir perdão por ter dado o coice lá no irmão Sinfrônio, inclusive com ele também, maravilha. Parabéns. Certo? Mas essa é metade da nota. A outra metade é, por que eu fiz isso? Por que eu estou cedendo a esse pecado mais uma vez? Por que eu, de tempos em tempos, eu tenho esses rompantes de ira? Reconhecer a verdadeira fonte, irmãos, a raiz do problema é que vai me trazer vitória. É ali que deve ser tratado o meu meditar com Deus. Por que eu ajo desta maneira? Tá? Sem dar uma de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, né? Me deixa assim, Gabriela. Não, de jeito nenhum. Chegar e perceber o que realmente tem me levado até ali. Ok. Cada problema específico deve ser tratado à luz dos princípios bíblicos aplicados à vida como um todo. Conforme você pode perceber, as lições anteriores são aqui mencionadas juntamente com aquelas ainda não estudadas. Se você prosseguir no treinamento e aconselhamento bíblico, você descobrirá que as soluções de Deus apresentadas nesse curso aplicam-se a todos os problemas, inclusive aqueles que não são abordados no manual. Vários irmãos aqui, queridos, já participou da conferência de treinamento bíblico da ABCB, não foi? Em Manaus, alguns vão agora dar continuidade em Águas de Lindóia. Eu acho interessante, irmãos, porque tem muita gente que vai fazer um treinamento desse com uma boa motivação de eu quero ajudar as pessoas, eu quero aconselhar as pessoas, eu quero ajudá-las, né, nos seus problemas e tal. Você senta na primeira aula e você já vê os seus problemas sendo expostos. Por um breve momento você esqueceu, né, que mesmo em um aconselhamento bíblico, nada mais, nada menos você tem do que um pecador aconselhando o outro. A grande lição, meus irmãos, do aconselhamento bíblico é que aquele irmão está lidando com algo que é muito provável que você já tenha lidado. A única diferença é tempo de caminhada, experiência de vida cristã. Entendeu? Então é interessante, irmãos, porque não é algum são ou super são querendo ajudar os pobres coitados dos doentes espirituais. Não. São pecadores, alvos da graça de Deus, que desejam ajudar outros, mas obviamente precisam reconhecer sua própria pecaminosidade. Ok? Bem, número 2. Para ficar ciente dos hábitos pecaminosos ou das tentações que se relacionam ao medo e à preocupação, olha aqui,
Aliste pessoas, lugares, ocasiões e circunstâncias em que o problema se faz evidente em sua vida. Isso a gente chama, irmãos, de gatilhos. Quase todo comportamento pecaminoso, ele possui um gatilho. É aquele gatilho que você realmente tem que identificar. Ele não pode ser tratado como algo que está lhe vitimizando, porque você não é vítima de uma escolha pecaminosa. Certo? Então, se você descobrir, tá, o meu amigo, ou meu conhecido, né, ou a pessoa com quem eu tenho tratado, não importa, pai, mãe, cônjuge, filho, quando ele fala tal coisa, né, eu só vejo sangue na minha frente. E às vezes é uma coisa rude, às vezes é uma coisa que me irrita, às vezes é uma coisa... Por quê? Conhece aquela velha história? Mãe, estão me chamando na escola de sei lá o que e tal. Você é? Não. Então está preocupado com o quê? Então, muitas vezes, né, a pessoa se preocupa com algo que falam sobre si mesmo, você não passa nem perto, você não é. Ao qual você deveria responder, na verdade, olha, você está me chamando de uma coisa que eu não sou, mas se quiser eu tenho uma série de coisas que eu sou, bem ruins, posso lhe ajudar para me ofender. Né? Então, a questão, meus irmãos, é, será que eu estou realmente trabalhando com situações e percebendo como elas me afetam? E por que me afetam? Por que eu me sinto tão assim, atacado, ofendido, diminuído com aquela situação? Por que eu não posso responder em amor à ofensa que me está sendo dada? Você blasfemou, você é blasfemo. Vimos no domingo passado no texto. E blasfemo não foi nada disso que Estevão fez. Com inteligência, ele desconstruiu as críticas que ele recebeu, provando biblicamente que ele não tinha blasfemado contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem contra o templo. E depois ele tira a luva, pega a perna manca e sai girando na nuca do sinédrio, né? Mas até ali ele age exatamente comprovando que nada daquilo era verdadeiro. E nós nos exasperamos com coisas que as pessoas falam que não são verdades. E se forem verdades, peraí, realmente o que você falou procede. Você pode até não ter falado da melhor maneira possível, mas você falou, realmente eu faço isso. Eu vou trabalhar nessa área da minha vida, porque você realmente tocou numa ferida. Ok? Então esses gatilhos, irmãos, são importantíssimos. Por quê? Tá? Para alguns, são circunstâncias. Alguém, por exemplo, que lidou com alcoolismo, ou mesmo forte vínculo com a bebida durante sua vida inteira. Uma coisa imediata que essa pessoa tem que fazer é mudar as companhias e os lugares que frequenta. Claro, se vai continuar com os mesmos hábitos e querer não ser levado à mesma vida, é tolice, né? Até tanto quanto um comportamento orgulhoso. E assim vai. Bem, aí tem um aconselhamento no ponto 3, você usar uma folha de trabalho, nós vamos adiantar aqui, certo? No ponto 4 também. Tudo isso aí você tem lá no final da sua apostila. Vamos lá. Letra A. Prepare um plano básico para vencer os pecados que você identificou, lá naquela folha que está aqui no ponto 4, ok? Folha de trabalho, vitória sobre o fracasso, suplemento 8, de novo, no final da sua apostila. Inclua no seu plano pensamento, palavras e ações que vão ajudá-lo a desenvolver uma conduta semelhante a Cristo, conforme as seguintes diretrizes. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando de um comportamento que vai lembrar a pessoa, né? Vai lembrar a si mesmo, ou substituir, desculpe, o comportamento equivocado com algo bom. Eu estou tirando isso da onde? Do texto que acabou de ser lido de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Não andem ansiosos de coisa alguma. Versículo 8 o quê? Tudo que for bom, tudo que houver algum louvor, certo? Então vamos lá. Você acordou, né? E aí o seu cônjuge querido lá, casado há 80 anos, vai te dar acordou com as duas pernas esquerdas, sei lá. Ele dá uma patada, não sei o quê. Aí você vai para o carro murmurando. Liga o carro murmurando. Sai da garagem murmurando. E tal.
Em qual categoria que isso aí se encaixa? Tem algum louvor? É algo bom? Preciso continuar? São 9, se eu não me engano, categorias. Tem alguma honra nisso? Pastor, mas se as coisas fossem tão simples assim? Porque eu leio a Bíblia como se ela fosse inferior a uma bula de remédio. A Bíblia literalmente está dizendo, meu irmão, que diante do maus tratos, qualquer que seja, tá? Jesus agiu como? Ele não deixou que aquela atitude dominasse a sua mente. Ele não deixou que aquela atitude determinasse a sua reação. É a grande diferença entre agir e reagir. Ele não reagia. Reagir é mesmo troco, mesma moeda, né? Na mesma intensidade ou até pior. A ação significa que, o que diz o texto? Quando maltratado, não respondia com injúria, mas entregava, não é isso que diz o texto? Aquele que julga. Olha que coisa. Então Jesus nos deixou exemplo claro de que Filipenses capítulo 8 não é algo à toa, mas algo que deve ser vivido, ok? Muito bem, vamos lá. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Pensando biblicamente. Primeiro o fundamento, né? Depois vai ter o fale biblicamente e o haja biblicamente. Letra A. Lembre-se de que Deus prometeu cuidar de você em qualquer situação, a despeito de quão incerta ela possa parecer. Será? Vamos lá. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Certo. Em outra tradução diz, tudo fará, né? Ele vai cobrir tudo, e o mais ele fará. Ou seja, confiar é minha parte. O resto todinho é responsabilidade dele, certo? Quem ficou com a parte pesada? Ele. Quem ficou com a parte mais complexa? Ele. Eu tenho que confiar e descansar em Deus, porque Deus prometeu cuidar de mim e de você em qualquer situação, a despeito de quão incerta essa situação possa parecer. Então, esse dia nós acompanhamos, irmãos, o nosso irmão lá, né, impedido de entrar no país onde ele trabalha 21 anos como missionário. Botei lá no grupo do principal da igreja e conversando com ele com o WhatsApp, pegando as notícias e tal, mas o tempo todo ele estava dizendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Veja bem, meu irmão, aquela autoridade naquele país acha que foi ele que carimbou dizendo deportado. Não! Quem carimbou o passaporte dele, não sei se tem um carimbo escrito literalmente deportado, ou um documento, ou o que quer que seja, mas quem fez isso, quem tomou essa decisão foi o Senhor. Ponto. É o Senhor que o impediu de retornar ao seu país, onde ele trabalha, depois de 21 anos, forçando-o agora a voltar ao Brasil, passar por todo o processo de pedir um novo visto de entrada naquele país, porque lá está sua esposa, sua casa, seus filhos, diga-se de passagem, e a igreja naquele pastoreia. Pode ser uma coisa dessa? Humanamente falando, não parece? Olha, o inimigo se levantou. Sempre é essa história, dessa dicotomia, desse yin-yang inexistente na Bíblia. Não existe dois deuses, irmãos, fazendo queda de braço, que aliás é um meme ridículo que você vê nas redes sociais, né? Jesus fazendo queda de braço com Satanás. Fala sério! Jesus quebraria o braço de Satanás, se você quiser saber aí. As coisas que as pessoas criam, mas isso é a falta de teologia que tem nas igrejas. Então, quem impediu o nosso irmão de entrar no país foi o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que a gente não consiga entender. Portanto, irmãos, essa confiança no cuidado de Deus, eu vi demonstrar na vida do nosso irmão. Me trazia tristeza pela situação que ele estava passando, né, pela incerteza, mas fui bastante edificado pela atitude dele. Letra B. Confesse a Deus todos os seus pensamentos pecaminosos. 1 João 9, podemos até recitar, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar e recorra ao auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso. Ok? Tessalonicenses 5:17. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para que vocês em Cristo Jesus. Certo, ele está lendo 16, 17 e 18, porque estão os três em sequência aqui. Então, primeiramente, irmãos, você busca o auxílio divino orando o tempo todo. É que eu acabei de falar, você não vai ficar o tempo todo de mãozinha posta de joelho, certo? Você está dirigindo, você está em oração. Agora, presta atenção.
Senhor, Deus abençoe, eu sou pastor, tal, você está lá dirigindo e tal, ei! Aí, grita com o camarada que ele dá, acho meio difícil, né? Está lá dirigindo, Senhor, abençoa o meu grupo de vida, irmão fulano que está doente e tal, ei! Você é filho de uma que ronca e fuça e tal, acho difícil. É o tanto quanto difícil, irmãos, pecar orando. Tenta odiar alguém orando por ele. Mas aí eu posso usar uns salmos imprecatórios. Não estou me referindo sobre o salmo imprecatório. Orar pela bênção da vida daquela pessoa. Irmãos, parece que aquele sentimento de amargura e de ódio vai se diluindo. Esse é o poder da oração. Em todas as suas facetas. Individual, realmente de um momento de oração, corporativa, a igreja junto, e esse também. Oração como um estilo de vida. Ok? Aí na letra C vai pegar o resto do texto que ela mencionou. Alegre-se e dê graças por tudo em todas as situações, sabendo que perseverar nas provações coopera no processo de conformá-lo à imagem de Cristo. Certo? Irmãos, a gente já tem tratado esse tema várias vezes. O nosso grupo de vida, essa semana nós mencionamos também. Nós somos muito abençoados. Realmente, irmãos, a gente precisa de vez em quando parar e pensar e nos comparar. Sabe qual é o problema? Tá, eu reconheço, o Brasil sempre fica assim, né? Porque lá na Europa, nos Estados Unidos, a população pode fazer tal coisa, né? E o camarada tem um empreguinho qualquer e já pode ter um bom carro, uma boa casa e tal. Legal, isso tudo é verdade. Dá um pulozinho na África, então. Eu conheci gente, meus irmãos, que não tem 1/5 do que nós temos. O que mais marcou na minha visita é que eu não vi gente triste, acabrunhada, muito pelo contrário. Inclusive, na nossa partida fizeram um esforço, eu sei que foi esforço, para fazer uma festinha de despedida e comprar um presente extremamente simples, um presente que eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui compraria para ninguém, tão simples que foi, e está com carinho guardado lá em casa. O ponto aqui, meus irmãos, é que, sim, não estou falando sobre um certo conformismo, aumenta o imposto mesmo, aumenta tudo, vamos para o beleléu, não é isso. Você tem direito a protestar, se indignar com o país com a maior taxa tributária do mundo, ou pelo menos um top 10 está aí, né? O ponto não é esse, o ponto é um constante espírito de murmuração. Nunca é suficiente, nunca está bom. Quanto mais temos, mais queremos. Somos a representação viva e andante do texto de Eclesiastes. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. E aí eu preciso me questionar, será que realmente eu não sou um idólatra? Não tem Baal, não tem Astarote, não tem, né? Não tem Dagon, mas eu idolatro o espírito desta era de consumismo, de sempre querer ter mais, ter aquela marca, aquele modelo, aquele estilo de vida e assim por diante. Precisamos realmente, irmãos, questionar a nossa gratidão. É a primeira palavrinha aí, alegre-se, deem graças por tudo, em todas as circunstâncias. Texto complementar, Romanos 5, 3-5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Está falando exatamente sobre coopera as provações no processo de conformar-nos à imagem de Cristo. É simples, irmãos. Hebreus fala que até ele, o Cristo, o Filho, aprendeu através da obediência. O que é isso, meus irmãos? Obedecer, me forçar a fazer aquilo que a palavra de Deus me ordena, me treina na justiça, me treina na obediência. Quer ver só? Tem alguém que você está lutando algum bom tempo para perdoar e chegar lá e conversar, eu quero pedir perdão, porque eu não gostei de uma atitude sua, eu estou carregando esse cadáver há um tempão. Eu estou tomando esse veneno há um tempão. Você está benzinho aí, eu que estou me envenenando.
pega amanhã, se determine ir até essa pessoa e resolver isso. Manda uma mensagem no WhatsApp agora, pode marcar. É assim que se faz, meu irmão. Não, Deus, eu quero sentir. Não vai. Não vai sentir nada. Vai sentir uma úlcera daqui a pouco, de ficar guardando tanta coisa. Não vai, meus irmãos. Aliás, sentir seria expulso da sua experiência cristã. Expulso da sua oração, sabe? Esses cantos, Senhor, eu quero te ver. Quer nada. Até porque se você o ver, você é consumido. Canta cada asneira. Nossa oração, nosso louvor tem que ser racional e baseado realmente na verdade da Escritura. E nos levar a essa obediência inquestionável. Olha lá. Lembre-se de que o perdão que você recebeu de Deus é a base para que você conceda perdão aos outros também. Efésios 4:32, texto que a gente já leu diversas vezes nessa apostila. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nesse plano básico também, repetindo o que vimos na página anterior, lembre-se de que o seu amor por outros demonstra o seu amor a Deus. Como que você vai dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê? 1 de João 3:14-16. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Letra F. Concentre os seus pensamentos em glorificar e agradar a Deus em todas as situações. E tenha como propósito abençoar outros. Lucas 9:23-24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Dentro da situação atual, não se concentre em coisas que o levem a pecar, mas discipline a sua mente para pensar naquilo que agrada a Deus. Filipenses 4:8, nós já lemos, né? Tudo que for bom, tudo que for tiver algum louvor, isso ocupe o seu pensamento. Lembre-se de orar por aqueles que o perseguem. Mateus 5:44 já foi lido também, não? Não, leia aí, por favor. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ok. Letra H. Recorde os salmos, hinos e cânticos espirituais que você memorizou. E aí o texto de Efésios 5:19-20, né? Por quê, meus irmãos? Bem, é claro, né? Tem um monte de tranqueira que você aprendeu em muita igreja evangélica que se você puder esquecer, certo? Vai ter um sabor de mel na sua vida. Mas há muito cântico, há muito hino. Nossa, é uma bênção você memorizar. Como esse que eu acabei de falar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Gente, memorizar um hino desse é uma bênção para a sua vida espiritual. Porque você está repetindo princípios bíblicos, memorizando princípios bíblicos, às vezes, inclusive, memorizando textos bíblicos. O Salmo 78, eu memorizei com a música dos vencedores. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Tá vendo? Aí, às vezes, ele fica lá decorando o versículo 30 horas e não consegue. A música me fez decorar o texto tranquilamente. Claro, quando ela presta, né? Portanto, meus irmãos, é importante guardar isso. É a ideia de guardar a sua palavra, ou esconder a sua palavra no coração para não pecar, é aquele princípio saltar a consciência. Quando necessário, né? Quando diante de um desafio, o que quer que seja, que aconteça na minha vida. Muito bem. Terminando, pense em como você pode encorajar outros crentes e estimulá-los ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 23-25.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muito bem. Portanto, irmãos, esse de A a I, certo? É o resumo do pensar biblicamente. Então, eu supri a minha mente, com princípios básicos sobre esse plano básico de como vencer os pecados que você identificou na sua vida, certo? Isso aqui não tem nada novo, a gente já viu diversas vezes na nossa apostila. Só que agora eu vou falar. O que é esse falar, irmãos? Que também já vimos essa tríade diversas vezes. Você já reparou que às vezes quando você recita um versículo, você pensa mais nele do que apenas pensando nele, certo? Apenas na sua mente? Então vamos lá. Confesse ao Senhor, isso é um ato realmente, os seus pecados relacionados ao medo e à preocupação. Confesse-os também àqueles contra quem você falhou na prática do amor bíblico, incluindo os pecados relativos ao fracasso em cumprir as suas responsabilidades. Confesse qualquer pecado que possa se lembrar e que ainda não tenha sido confessado. Né? Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, sobre isso eu só queria dizer o seguinte: não tenha fiados na sua vida, tá? Aconteceu, naquele exato momento, ore ao Senhor. Já entregue aquele pensamento furtivo, o que quer que seja, o pecado que tenha acontecido, aquele olhar indevido, enfim, não importa, aquela palavra, né, fora do lugar. E se alguém está envolvido naquele seu ato, resolva com a pessoa. Não, vou deixar para o dia da ceia, acho que eu vou fazer um atacado. Não funciona assim. Até aquele dia, aquilo vai corroer a sua vida espiritual. Esse é o grande problema do pecado na nossa vida. Ele não é uma substância inerte. Ele não é um pedaço de isopor que faz nada. Até faz, isola termicamente. Mas entendeu o que eu quero dizer? Ele tem um poder de envenenamento. Guardar aquilo para um determinado dia não é uma boa estratégia. É resolver imediatamente. Letra B. Não fale sobre aquilo que você fez no passado, sobre tristezas ou derrotas, certo? Vamos por partes. Não fale sobre aquilo que você fez no passado. Provérbios 27, 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Vamos lá. Sobre tristezas ou derrotas, especialmente aquelas ligadas ao medo e à perseguição. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. No caso, o medo e a preocupação, falei perseguição, né? Muito bem, então vamos repetir a frase. Não fale sobre aquilo que você fez no passado, sobre tristeza ou derrotas, especialmente aquelas ligadas ao medo e à preocupação, sobre a sua ansiedade quanto ao futuro, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Comparando-se com outros ou consigo mesmo, 2 Coríntios 10, 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Ou fazendo promessas arrogantes com respeito ao futuro. Provérbios. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. A ideia aqui, meus irmãos, é que o nosso passado ele só deve ser base para alguma transformação que o Senhor fez na nossa vida, certo? Para apontar para a graça, para a misericórdia dele, para a transformação que ele fez. Olha só, pelo contrário, edifique outros falando com gratidão sobre a bondade do Senhor e sobre a transformação que ele tem operado na sua vida, certo? Se o passado não serve para exaltar a Deus, ele vai exaltar o quê? A minha pecaminosidade? De que ele tem serventia?
A ideia é, o Senhor operou essa transformação na minha vida. O resto já ficou no passado, já foi perdoado, já foi esquecido. Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. A ideia aqui também, meus irmãos, é que a pessoa está mencionando seu passado com uma forma de comparação, certo? E comparação negativa. Parece que às vezes as pessoas querem fazer um concurso, quem foi pior? Ah, isso aí não é nada. Quer uma medalha? Você foi mais pecador que fulano, parabéns. Isso demonstra o quê? Vaidade, uma vaidade completamente distorcida sobre a sua vida. Né? Na verdade, você deveria ser muito grato a Deus quando você não é pior do que o passado que alguém tenha falado. Porque o Senhor guardou de coisas piores na sua vida anterior. E a pessoa trata isso com uma forma, inclusive, de arrogância. Letra C. Não se detenha em difamação. Eu gostei muito da segunda palavra, mexerico. Discussão. Nem use palavras que não sejam para edificação de outros. Provérbios 10, 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. O seu falar deve ser verdadeiro e gracioso de acordo com a necessidade do momento, sabendo como responder a cada pessoa. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O versículo 29, que está destacado logo depois, ele vai dizer o seguinte: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Então, irmãos, a Bíblia, nesse contexto, ele vai tratar de uma maneira muito direta sobre comunicação. O que você vai falar é necessário? Certo? É verdadeiro? A pessoa vai estar melhor do que depois que você falar? Olha só. Inclusive, isso inclui nós pais quando vamos chamar a atenção aos nossos filhos. A ideia é só dar uma bronca? Ai, que bom, consegui. Então, parabéns. Não alcançou absolutamente nada. Ou realmente mudar o comportamento da criança, do adolescente e do jovem. É tirá-lo de um comportamento para um outro, que deveria ser mais próximo daquilo que a palavra de Deus coloca. Né? Sim, eu sei, meus irmãos, também sou pai, 22 anos. Tem hora que tira a gente da paciência, tira a gente do controle, dá vontade de esganar só um pouquinho, né? E tal, vender para um casal alemão que está procurando um filho latino para adotar, uma coisa assim. Mas o ponto aqui é, nada disso vai justificar, tanto quanto do outro lado. Ah, você não conhece meu pai, não conhece a minha mãe. Mas eu conheço a palavra diz, honre o seu pai e a sua mãe. O ponto desde o começo, meus irmãos, é pare de criar desculpas para o seu comportamento pecaminoso. Pare de criar cláusulas de exceção. A Bíblia diz tal coisa, mas cláusula de exceção 1, cláusula de exceção 2, e 3, e 4, e assim por diante. Aliás, meus irmãos, se alguém podia criar cláusula de exceção na sua vida, era Jesus. Eu sei que o Senhor fala sobre autoridade, mas o Senhor não conhece, Senhor meu Deus, meu Pai, o Sinédrio. O Sinédrio tem que ter uma exceção. Eu posso pulverizá-los só um pouquinho? Não! O Criador de tudo se submete àquelas criaturas que estamos, inclusive, vendo agora em Atos de novo, irmãos. Senhor Jesus não criou cláusulas de exceção para o seu comportamento. Ora, eu que não posso fazer o mesmo para mim, né? Bem, letra D, ainda sobre falando biblicamente, não traga à tona o pecado alheio de modo acusador ou vingativo. Seja diante de outros, de você mesmo ou da pessoa que pecou. Provérbios 10, 18, de novo. Quem esconde ódio tem lábios mentirosos e quem espalha calúnia é tolo. Então, meus irmãos, a ideia aqui é que o pecado sim tem que ser tratado, mas a Bíblia já nos dá os meios para tanto, ok? Então, o meu problema é com o Theo, eu vou tratar com o Theo, certo? Comunicação direta, essa é a questão, tá? Essa é a questão, diretamente com a pessoa. E a gente muitas vezes não usa isso daí. Lateralizar é a primeira coisa que nós fazemos. Eu acho uma coisa interessante, meus irmãos, porque às vezes isso é um pouco cultural do brasileiro. O brasileiro, ele é um pouquinho mais de fofoca, sabe? De gostar de falar. Parece um monte de velha da vila, sabe? Coisa lá do Rio de Janeiro. Tem aquela vila de morador, tem aquela mulher que fica
na janela tomando conta da vida de todo mundo. A gente tem um pouco desse espírito na cultura brasileira, de em vez de tratar direto de forma lógica e objetiva, tudo é na paixão, né? Tudo é na flor da pele, no sentimento, e a gente fala para depois pensar. E pagamos caro por causa disso. Certo? E no melhor dos espíritos você diz, rapaz, você não sabe o que o Theo fez. E aí quando começa a ver a besteira que eu estou fazendo, inclusive a gente precisa orar por ele. Espiritualiza a coisa para melhorar. Né? E aí, veja bem, 3 meses antes, o Tiago teve a treta com o Theo também. Ah, meu amigo, é a fome com a vontade de comer. Juntou fogo e a querosene. Né? Ele diz, inclusive, aí esse negócio, né, já pode botar um fio ao redor do pescoço, já está pronto para ficar os dois tricotando aqui a carne do Theo. Porque tem, gente, todo mundo tem, uma hora ou outra, um pisão no seu calo. Talvez seja virtualmente impossível que todo mundo no mundo tenha pisado no seu calo. Aí eu vou lhe dizer, o problema é você é uma pessoa hipersensível, certo? Todo mundo lhe afeta. Né? Respirou, você está ofendido. Não, não é esse o caso. Mas, via de regra, você vai ter um ramalhete de pessoas que aqui e acolá fizeram alguma coisa. É necessário, irmãos, você se lubrificar com a graça de Deus nos seus relacionamentos. Senão fica insuportável, casamento fica insuportável, convivência filial fica insuportável, paternal, tudo fica insuportável. Porque tudo é ferro e fogo. Sem o óleo, né? Sem a lubrificação. Pega 2 pedaços de ferro, bate um no outro, você vai sair o quê? Faísca. Pega os 2 e junta bastante de graxa, bate um no outro, vai sair o quê? Absolutamente nada. Porque o relacionamento está lubrificado. A palavra nos coloca, meus irmãos, que é a graça de Deus que facilita a nossa convivência com as pessoas. É manifestar essa graça que temos recebido para com os outros também. Ok? Onde é que nós paremos? Eu tiro os olhos daqui e acabo me perdendo. É o E, né? Letra E. Incentive o processo de reconciliação com Deus e com os outros, seguindo as diretrizes bíblicas. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Muito bem. Tá, então até agora foi fale biblicamente, certo? E agora tem mais ações. Mudança sem ação produz nada. Conceda perdão aos outros, assim como Deus o concedeu a você. De novo, Efésios 4:32, certo? Eu acho que se fosse máquina de escrever, a máquina do Efésios 4:32, a letrinha estava gasta, porque esse texto aparece trocentas vezes na nossa apostila, né? Ainda bem que não é máquina de escrever aqui. Letra B. Memorize versículos bíblicos e estude passagens bíblicas relacionadas especificamente com o medo, a preocupação, o amor bíblico, a permanência em Deus e a confiança nele. Por exemplo, Salmo 119:9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Pronto, no caso, a ideia do memorizar, né? Você vai trazer à sua memória, naquele momento, aquilo que se aplica exatamente àquilo que você está vivendo, certo? E ele vai repetir o que falou antes: memorize salmos, hinos e cânticos espirituais que lhe possam ser úteis quando você for tentado ao medo ou à preocupação. Efésios 5:19-20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz era Paulo que não tinha que lidar com o mundo gospel, né? Ele podia escrever esse versículo e não ter que escrever um monte de outros. Mas, porém, tomem cuidado com os cânticos que nós temos que falar isso. Pai, o ponto aqui, meus irmãos, de novo, é como que o princípio bíblico presente numa boa música cristã fortalece a nossa vida. Certo? Como é que diz o ditado mesmo? Quem canta seus males espanta? Não. Tem tanta porcaria que você poderia cantar. O ditado tem que ser modificado e ampliado. Quem louva canções verdadeiramente bíblicas, seus males espanta. Ficou grande, né? Não vai dar certo. Não vai pegar fácil, mas essa é a verdade. Quem louva, quem canta músicas verdadeiramente bíblicas, seus males espantam. É incrível, meus irmãos. Eu, por exemplo, raramente consigo trabalhar ouvindo
música, boa música cristã? Porque eu paro toda hora. Paro para orar, paro para chorar. Eu tenho que desligar a música muitas vezes. Se ela começa a tocar em áreas da minha vida sensíveis, eu não produzo. Aí eu tenho que desligar, botar só uma música instrumental lá, senão a mente vai embora. Por quê? Aquilo é a trilha sonora da sua vida. O Grupo Logos, que é sem dúvida nenhuma o meu grupo preferido, e quando ele esteve aqui, né, muitos e muitos anos atrás, eu me lembro claramente que eu estava operado do joelho, e ainda assim, né, a perna inchava quando ficava me movimentando muito. Eu fui até, apresentou na Liberdade, na Presbiteriana, aonde a gente foi atrás, né? E aí, meus irmãos, da primeira música até a final, foi uma cachoeira. É a trilha sonora da sua vida tocando ali. Eu me lembro do pastor, amigo meu, Desaildo, estava atrás, né? Aí ele viu meu estado lastimável que eu estava e botou a mão no meu ombro e falou assim: Deus está falando, né, varão? Falando, meu amigo, ele está gritando aqui. Eu visitei tudo que você puder pensar na minha vida. Por quê, meus irmãos? De novo, boa música cristã. O obreiro, irmãos, quem já viveu um tempo com Deus, ouvir a música Espinhos do Grupo Logos e você não chorar, acho que você não viveu ainda, não sofreu ainda que você precisa sofrer. A letra é absolutamente maravilhosa, né? Já quero deixar aqui de antecipação no velório, o autor da minha fé tem que ser cantado, por favor. Não vou ficar chorando sozinho, bem, eu não vou estar mais chorando. São músicas que marcam, que deixam você e eleva de verdade o seu espírito. Não é um lixo de gospel que se canta hoje. A.W. Tozer, há 50 e tantos anos atrás, escrevia, as músicas antigas diziam, tu és, tu és, tu és. As músicas novas dizem, eu sou, eu sou, eu sou. Essa é um bom termômetro para você avaliar como uma música às vezes não presta. Quando ela exalta o ser humano e ainda se diz cristã. Muito bem. De novo me perdi. Memorize e tal. Letra C, né? Vamos lá. Ore sempre com ações de graça e de acordo com a vontade de Deus. Submeta-se com humildade aos irmãos e ao Senhor. Lance todo o seu cuidado sobre ele e ore por aqueles que o perseguem. Esse pequeno parágrafo está recheado de referências bíblicas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referências bíblicas. Mais referência bíblica do que muito livro evangélico que você tem por aí. Olha que interessante, né? Parágrafo desse tamanho. Vamos lá. Filipenses 4, 6. Tá, mas é só o 6, pode ler. Tá. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 de Pedro 5, depois o 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o 7 também, já leu? Não. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse 5, 7 você tem que decorar. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele o exalte. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Já acabou, não tem motivo. Geralmente, irmãos, a arrogância ela é um instrumento de reação, de defesa e de quase nenhuma dependência de Deus, ou se não mesmo de nenhuma dependência de Deus. Vamos dar uma apressada aqui. Identifique todos os sinais de perigo, tais como situações, lugares e contatos pessoais que resultam em tentação. Já vimos isso, né? E tome providências imediatas para evitá-los, fugir deles ou resistir à tentação. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E corrija os erros cometidos e busque a reconciliação com aqueles que você ofendeu. Esse texto a gente já leu anteriormente. Lembre-se de que, embora você já tenha confessado seus pecados, você precisa mostrar ativamente a seriedade do seu propósito de mudar. Já pedi perdão a Deus. Só Deus me julga. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Acabou. Não, vou...
Essa é a pior coisa que você pode pensar, certo? Aliás, só Deus me julga, não devia trazer pavor à sua vida. Deus já está lhe julgando e você foi pesado em falta. Pedir perdão a Deus e não reconciliar-se com as pessoas é simplesmente brincar com a palavra de Deus e não ver realmente a seriedade que é o mal que a gente causa, né, ao nosso próximo também. Letra F. Abençoe outros mediante expressões tangíveis e genuínas de amor bíblico e serviço, incluindo, olha só, as suas responsabilidades diárias como membro da sua família, como estudante, como patrão, como empregado, como colega de quarto. Não viva só para si, certo? Viva para os outros. O servo que não serve, não serve. Mateus 7,12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Ok, e como é que nós devemos fazer isso? Primeiro, número 1, independente dos seus sentimentos. Eu não estou me sentindo, não, ninguém perguntou nada. Já falei, irmão, sentir, sentimento tem que ser excluído da sua experiência cristã. É penso, logo creio, não sinto e logo creio. Penso, por isso eu creio, por isso eu ajo, por isso eu vivo em santidade. Adaptando a frase de René Descartes, é claro, né? Muito bem. Dirigindo-se, número 2, especialmente àqueles que parecem ser seus inimigos, ou contra você, ou contra quem você pecou, certo? E aí, de novo, o texto de Mateus. Número 3, com bondade e sensibilidade, juntamente para com aquelas pessoas com as quais você costuma ficar irritado, tá? Um grande mecanismo, irmãos, de mudança é você se forçar, de certa forma, a conviver e a agir de forma benéfica exatamente com aqueles que você tem dificuldade. Ficar abraçando um monte de veludo é mole, amigo. Né? Abraça uma parede chapiscada para você ver só como é diferente. Então a gente tem que dizer realmente diante daquele ou daquelas pessoas que são desafiadoras para a minha vida. É aí que realmente a graça de Deus nos ajuda a crescer. Número 4. Aproveitando todas as oportunidades para ministrar, significa servir, e especialmente aqueles que o levem a cultivar uma atitude de servo para com os outros, à semelhança de Cristo. 1 de Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Muito bem. E, finalmente, praticando a mordomia bíblica para honrar ao Senhor e oferecer ajuda prática aos outros. Significa usar aquilo que Deus tem nos dado, certo? Para servir aos outros. Ok? Vamos adiante, irmãos. Letra G, nós estamos recapitulando aqui no número 3, haja biblicamente. Letra G. Sempre que necessário, dirija uma mesa de conferência. A gente viu isso na lição número 15, tá? Que é a mesa de conferência é uma forma controlada e organizada de tratar problemas, tá? A gente até tratou, falou que isso é talvez um tanto quanto enlatado, um tanto quanto gringo, mas aí o que a gente disse? Tá, você tem uma alternativa que funciona? Se não tem, usa essa. Você tem outro jeito, né? Mais latino, mais brasileiro de resolver conflito? Beleza. Ninguém é obrigado a usar este método. Mas o que ele está apontando é que, às vezes, no dia a dia, no corre-corre, você não consegue resolver as coisas. É bom ter uma estratégia para resolver aquele conflito com aquela ou aquelas pessoas. Letra H. Corrija as deficiências que há em sua vida devido à falta de disciplina ou negligência. 1 Timóteo 4, 7b. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Vamos lá, irmãos. Esse exercitar-se na piedade demonstra que é muito mais do que vamos aqui fazer, terminou a mensagem, vou fazer aqui um apelo, vem aqui na frente porque eu vou orar sobre a sua cabeça e a sua vida nunca mais vai ser igual. Eu não estou brincando, eu já ouvi isso inúmeras vezes. Tem igreja, meus irmãos, que não tem um culto que não acaba em um apelo, o pessoal vir à frente e receber a oração. É incrível. Tal e qual está lá no livro Inventário de Heresias, capítulo 4, versículo 30. Não tem. Alguém inventou uma coisa dessa e é legal, não parece aquele ápice do programa, né? Afinal, vamos terminar com um bum. O pessoal vem à frente para receber a oração. Aí o que acontece na segunda-feira? A vida é a mesmice. Então não mudou nada, absolutamente nada.
Só assanhou o cabelo do camarada orando na cabeça dele. Quando tem cabelo, claro. Então, ponto aqui, meus irmãos, é que, né, pode orar na cabeça de algumas pessoas aqui, né, não vai acontecer nada, né? Não das pessoas, é claro. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é o exercitar-se, é o trabalhar, é realmente colocar a nossa vida para ter disciplina. Lembra que a gente falou sobre oração? Você tem um momento no seu dia marcado com Deus para orar? Não, pastor, eu acho isso muito engessado. Qual é o seu método? Não tenho método nenhum e não tenho orado nada. Então, vá para o engessado. Se nenhum método ou esquema de oração tem feito você um homem ou uma mulher de oração, pega esse aí. Marca com Deus às 9h30 da manhã, 15h30 da tarde, 21h30 mais um pouquinho. Põe no despertador, inclusive. Sei lá, meu irmão, alguma disciplina nós precisamos ter para que as coisas mudem na nossa vida. Esse ano eu vou fazer a leitura bíblica. Estamos em junho, o camarada não saiu de Gênesis. Então, certamente, a falta de disciplina está custando muito a sua vida espiritual. Esse ano eu vou ganhar boa vista para Jesus. Já viu aquele pessoal que fala assim? Vou ganhar boa vista para Jesus. Não subiu ainda nem o primeiro pauzinho da letra B. No seu grande projeto de ganhar pessoas em 2019. Por quê? Muitas vezes porque falta disciplina e planejamento. Talvez seja isso, meus irmãos, que as pessoas gostam tanto no mundo evangélico de métodos prontos. Porque nós temos preguiça de disciplinar e estruturar a nossa vida. Quer ver só? Não precisa levantar a mão. Estamos em junho. Desde o ano passado eu propus a você escolher 3 nomes para você alcançar, colocar como projeto, como alvo evangelístico este ano. Você já escolheu os 3 anos? 3 nomes? Já se vão 8, 9 meses que nós falamos sobre isso. Nós tivemos literalmente um dia no início do ano, uma EBD, onde nós falamos sobre isso. Está online, está gravado. Eu aprendi com o cacique Juruna lá na década de 80. Está tudo gravado, você não tem como eu dizer que eu não falei. Você fez? É porque nós estamos achando, irmãos, que vai uma força sobrenatural vai fazer aquilo acontecer a parte do meu exercício. Acabou de ler o versículo. Exercita-te, opera, se canse, invista, tenha disciplina. No caso ali, na piedade. E é isso. Letra I. Caso necessite de ajuda, procure um amigo cristão que possa cobrar de você o cumprimento do seu plano básico. Olha aí. E do plano de emergência, até que você tenha estabelecido um novo estilo de vida piedoso. Você chegar para o irmão e dizer assim, meu irmão, me liga me cobrando, me liga me lembrando. Quando a gente se encontrar, a gente fala sobre futebol, fala do churrasco que a gente foi, beleza. Mas no meio do caminho, do nada, abre um parênteses e diz, a propósito, como é que anda aqueles seus alvos evangelísticos? Já pensou? Uma pessoa pode nos cobrar como anda o seu alvo evangelístico? Como é que, desde a última vez que nós oramos, tipo assim, domingo passado eu orei, sexta passada eu orei com o Alex, vem aqui, né? E ele fez um pedido, e eu falei, se eu vou tomar carona no teu pedido, eu vou torná-lo meu pedido também. Não seria interessante na semana que vem nós nos encontrarmos assim, aquilo que nós oramos um pelo outro, houve evolução na sua vida? Teve melhora? Porque muitas vezes, irmãos, a gente faz um pedido de novo, quer que caia do nada do céu aquela mudança na minha vida espiritual, sem que eu de fato tenha tomado passos práticos, mensuráveis, exequíveis, para que aquilo se torne realidade. Eu acho que aí não rola mesmo. Letra J. Preencha rapidamente os vazios deixados pelo despojar-se dos antigos hábitos, ligados ao medo e à preocupação, tem que preencher com um programa enérgico de vida em retidão e constante comunhão com outros crentes. 2 Timóteo 2:22. Tem não? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Todo pecado segue a mesma dinâmica que o Senhor coloca por Paulo em Efésios. Despoja-se, revista-se, certo? Não pode deixar o vácuo. Vácuo é só no espaço, você não está no espaço. Então, você tem que substituir o mau hábito com um bom hábito, certo? Tipo, quero me livrar do vício de rede social, ou de computador, tá? Ou de videogame, certo?
peguei aí 90% de todos nós. Todos nós temos um vício dessas modernidades digitais. Beleza. Então você vai deixar aquilo e substituir com alguma coisa. Detalhe, irmãos, muitas vezes nós substituímos um vício pelo outro. Não adiantou nada. Né? Substituímos um vício pelo outro. Então, tem que substituir por uma virtude, por algo bom, que vai ocupar realmente, edificar a minha vida naquele particular. Ok? Muito bem. Letra K. Mantenha um registro de todas as suas atividades da semana, usando minha agenda atual, está lá no suplemento 14. No final da semana, avalie as suas atividades e decida quais delas precisam ser eliminadas. Terminator. Exterminador do futuro para eliminar o que está sendo danoso na sua semana. Irmãos, quem falha em planejar, inclusive a sua agenda, planeja falhar. Tá? Então, tipo, eu fui lá para a loja da Viva essa semana resolver uma pendência. Tá? Já levei um livro comigo, isso para mim é automático. Vai me dar um chá de cadeira? Eu vou rir por último. Vou ler 2, 3 capítulos do meu livro que estou lendo agora. Aí lá, né, a irmã me deu uma dica, pastor, acho que pelo telefone você resolve mais rápido. Pois não é, minha senha não chegou e eu liguei pelo 0800 lá e resolvi sair da loja, nem usei minha senha. Mas eu fui preparado. Se vai me dar um chá de cadeira, eu não vou perder o meu tempo. Por quê? Irmão, você vai murmurar. Eu ia murmurar. Porque a desgraça anda muito lenta. É a segunda antessala do inferno, agora já acabei de promover. O negócio não vai. A tua senha não anda. Cada camarada senta ali, é 30, 40 minutos e o negócio não vai. Eu ia murmurar. Mas lendo, irmãos, um livro que inclusive fala sobre o pecado, e é contra, eu ia ser constantemente confrontado com aquilo ali, não ia ficar pensando na senha que nunca chega. O ponto aqui, meus irmãos, é que eu preciso ter plano. Senão, o diabo sempre tem plano. Ele é um estrategista. Ele vai me pegar sem eu estar percebendo. Muito bem. Letra L. Verifique quais das tarefas e responsabilidades que Deus lhe confiou foram negligenciadas e precisam ser incluídas na sua agenda para a semana seguinte. Por exemplo, a semana passou e minha leitura anual da Bíblia, Neca de Pitibiriba. Aquilo tem que ser avaliado novamente. Por que não aconteceu? Porque eu fiz 3 maratonas da minha série preferida. Aí realmente não rola fazer a leitura anual. Não rola mesmo. Ou eu dormi mais do que eu deveria num mero cochilo no meu dia a dia, né? Depois, a minha siesta depois do almoço foi até às 6 da tarde, né? Então, realmente não tem condição de ter tempo para leitura, ter tempo para nada. Porque tem outras coisas ocupando o meu tempo que não estica. São as mesmas 24 horas. Letra M, para terminar. Use proposta bíblica para a minha agenda, suplemento 15, está na sua apostila, para traçar os seus planos diante do Senhor, tendo em vista a semana seguinte. Eu achei curioso, irmãos, falar sobre agenda, porque saiu num site americano a agenda de Charles Haddon Spurgeon, a semana dele. Eu achei muito interessante, porque foi aí alguém traduziu, né? Foi um monte de pastor falando e tal, como é que ele fazia a sua semana, tinha tempo para os filhos, tudo certinho lá, e beleza. Aí eu falei, que coisa, né? Até agora ninguém nunca pensou em organizar a sua agenda. Só porque alguém descobriu que Spurgeon tinha uma organização de agenda, né? Ele não fazia as coisas assim, não vou fazer hoje, acho que eu vou preparar mensagem, não, acho que eu vou... Ele tinha uma organização, a partir de agora, vamos todos nós fazer também. Isso é um tanto estranho, irmãos, como é que a cabeça do crente funciona. Alguém, por acaso, não sabe que até o pessoal do mundo, às vezes, tem uma vida organizada e tal? Já conheceu gente assim? Não é crente, mas é organizado e é bem sucedido. Porque tem uma vida, né, que tem tempo até para... Quando tem, é claro, né? Para a parte do lazer, para a parte do trabalho. Porque, meu irmão, tem determinadas coisas que a sua vida já lhe impõe, certo? Todo dia você tem que parar para comer. Tenta ficar pulando 3, 4, 5, 6 dias as suas refeições. Seu corpo vai reclamar, certo? Não existe dieta de fome. Dieta não é isso. Tá? Você tem que parar para o seu almoço, para o seu jantar, na verdade. Você tem que dormir. Pode ter um dia, uma vez, ou na noite, você vai virar a noite estudando, coisa parecida, mas você tem que parar para dormir, é normal. Sua gente já está pré-determinada em determinadas coisas. Se você trabalha numa firma, chega às 8, sai meio-dia, chega às 14, sai às 18, já está pré-determinado. O resto é que você é senhor disso. Você tem que escolher como você vai fazer. É por isso, irmãos, aqui, desculpa a minha bronquinha, eu não consigo entender uma pessoa que toda semana, irmãos, não vou poder ir no grupo de vida. Por quê? Aí dá uma razão. Passou a semana seguinte, irmão, não vou poder ir no grupo de vida. Por quê? Toda semana tem um porquê.
Mas quando sai o novo filme do Avengers, não tem quem faça aparecer um porquê. E chega na hora. Olha que coisa interessante, porque não quer perder nem os trailers. Você não vai no seu grupo de vida, meu irmão, porque você é indisciplinado. Você não vai na oração sexta-feira porque você é indisciplinado. Salvaguarda quando está doente. Não tem outra razão, meu irmão. Sabe por quê? Onde é que você vai estar amanhã, segunda-feira, bem cedo de manhã? Fazendo o quê? Em Pacaraima, a trabalho, certo? Não, Dani, amanhã de manhã eu quero você lá em casa para a gente ter um tempo de comunhão. Bora? Não pode. Porque cedo ela tem que estar no trabalho. Cedric, 8 da manhã, bora tomar um café estendido até as 9? Dá? Rola ou não? Não rolou, né? Porque você tem que estar, adivinha, no trabalho. Engraçado, não somos criativos sobre essas coisas, mas Deus espera, né, irmãos? Pô, pastor, essa Pernambuca veio voando com prego. Pois é. Porque toda semana eu olho a foto do seu grupo de vida, meu irmão, e sinto a sua falta lá. Adivinha por quê? Estou muito cansado. Tá não sei o quê. O mais triste, irmãos, é que com rede social você é constantemente dedurado. O irmão está cansado, mas no dia seguinte está na praça, está passeando, está na festa junina, né, que não deveria estar, prestigiando o que não presta. É complicado, irmãos, como é que a nossa cabeça funciona. Aí começam a aparecer os problemas espirituais na vida. Pastor, minha vida não está boa. Claro que não está, irmão. Deus é o quinto lugar na tua vida. Não tem devocional, não vai no grupo de vida, não vai na oração. O EBD é opcional. 115 inscritos, irmãos, olha ao redor. Né? De novo, salvaguarda quando está doente. Salvaguarda quando realmente tem uma situação. Minha casa está lotada de estranhos trabalhando. Minha esposa teve que ficar. Ou ela ia, ou eu vinha, né? Tinha condição. Dá para deixar um monte de estranho trabalhando lá em casa e eu, né? Tomei a chave, tá? Toma a senha do cofre. Não tem cofre não, irmão, estou brincando. Ponto aqui é que há sim circunstâncias. Eu sei, irmãos, eu não nasci ontem, certo? Sou criança não. Mas se você me disser que toda a bendita semana você falta ao seu grupo de vida porque você realmente teve um impedimento, eu vou orar por você, porque enterraram a cabeça de pouco na sua vida. Tá alguma coisa, fizeram trabalho. Vamos orar por libertação. Desculpe o sarcasmo. Não tem como, queridos. Não tem. Porque você não falta ao médico, você não falta ao dentista, você não falta ao trabalho, mas toda hora tem um probleminha, toda hora tem a situação, olha a chuva, olha o sol, e aí fica difícil, irmãos. Não há autoconfrontação que resolva a minha vida. Quando Deus é sempre secundário, quando Deus não tem realmente prioridade. Fecha parênteses. Cena. Letra B. Conforme a necessidade, preencha, e tem toda uma dica, irmãos, de acessórios do nosso estudo, que estão sempre lá no final. Letra C. Ponha em prática o seu plano básico, certo? Não é só pensar, é agir. Tiago, vai ler Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Fiz todo esse plano, fiz todo esse estudo, fiz 40 e quantas mesmo? Lições de autoconfrontação, 41 aulas, né? Mas não estou praticando. Não vai acontecer, irmãos, não tem mágica. E cumpra-o de coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23-24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muito bem. Uns 5, 10 minutinhos que nos faltam, irmãos, vamos cobrir essa última página, que é o que tem para essa lição. Finalmente, irmãos, desenvolvam um plano de emergência. Plano básico é o basicão, certo? Emergência é quando as coisas estão dando errado. Para lidar com situações singulares que o tentam ao medo ou à preocupação. Então, você fez um esquema bonitinho, né? Fez até um quadro na sua casa, segunda, terça, quarta, quinta, um plano de ação, um plano de crescimento missionário, evangelístico, espiritual, maravilha. Mas aí, né, o acaso, com A maiúsculo, na verdade é D maiúsculo, que é Deus, entra e bagunça a sua semana com alguma coisa, sabe? Entra um vírus na sua agenda perfeita. E aí você não tem mais, não, ou uma enfermidade, estava tudo certinho, mas bagunçou o seu esquema. Tem que ter um plano de emergência para lidar com isso aí. Peça ajuda a Deus sem demora, tá?
2. Faça uma revisão dos versículos bíblicos memorizados que tratam especificamente do medo e da preocupação. Irmãos, essa semana eu me vi assim. Bagunçou meu esquema, estava tudo bonitinho, tudo certinho. Eu perdi 4 dias praticamente de trabalho e eu me vi lidando. Sabe que quando começa a soprar no saco, que nem nos filmes, para controlar a respiração, a ansiedade? Falei, gente, como é que eu vou fazer? Como é que tal? Bagunçou todo o meu esquema. Então você precisa saber que Deus permitiu aquilo. Alguma coisa Ele está fazendo, alguma coisa Ele quer lhe ensinar. E não adianta medo e preocupação. Temos que recorrer à dependência. E aí diz, pedir ajuda a Deus através da oração, confiar nas suas promessas que estão nos versículos que você decorou. 3. Procure adquirir imediatamente a perspectiva de Deus. Pronto, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que está acontecendo isso? Certo? Deus não dormiu, Deus não perdeu o controle. Então por que isso está acontecendo? Uma semana estava tão bonitinha, por que o Senhor bagunçou a minha semana? Por que o Senhor mudou o que eu estava planejando fazer? Deus, era para ti que eu ia fazer. Mas Deus quer que eu faça de outro jeito. A perspectiva de Deus é a que vai me trazer segurança do que está acontecendo. Como? Primeiro, quaisquer que sejam os sentimentos e as circunstâncias, veja a situação como uma oportunidade para crescer no amadurecimento espiritual. Olha só, tem um motivo por grande alegria quando passarem por tribulações, provas de todo tipo. Porque ela vai produzir perseverança. Esse texto esteve no nosso devocional essa semana. Pois Deus fará com que todas as coisas cooperem juntamente para o seu bem, que é formar Cristo em você. Romanos 8, 28 e 29. Lembre-se de que você pode fazer todas as coisas fortalecido em Cristo, certo? É o que a gente vive repetindo em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois a sua adequação vem de Deus e não de uma força interior, entre aspas, né? Natural. Lembre-se também de que sem Cristo você não pode produzir frutos. Isso está escrito na sua cadeira. Eu sou a videira verdadeira, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Né? Uma frasezinha motivacional que a gente mandou bordar nas nossas cadeiras para você se sentir bem, né, na sua vida espiritual. Né? Não é boa essa frase? Sem mim você não pode fazer nada. Ixi. Muito bem. Número 2. Louve e glorifique a Deus por Ele ser suficiente, mesmo nas suas áreas de fraqueza. Ele é poderoso para guardá-lo de tropeçar e apresentá-lo sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. O primeiro texto fala sobre a graça de Deus ser suficiente. O segundo fala exatamente sobre Ele nos apresentar sem mácula. Qual é a grande questão aqui, meus irmãos? Então, a situação está sob controle, planejada, toda bonitinha, né? Você fez até por escrito, fez painel. Deus introduziu um elemento de surpresa. A pergunta é, Senhor, por que isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Certo? Não é, Senhor, o Senhor não sabe que a minha semana vai toda descarrilhar por causa disso? O Senhor não sabe que vai sair tudo sob controle? Claro que Ele sabe. Ele quis provocar, meus irmãos, aquele caos controlado. Interessante, né? Essa palavra, essa expressão parece meio contraditória, mas Ele está introduzindo aquele caos controlado porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Porque geralmente, irmãos, aquele marzinho tranquilo está me fazendo um tanto quanto condescendente comigo mesmo. Mar calmo não produz bom marinheiro. Ele precisa colocar, meus irmãos, tempestades para que a minha dependência dele aumente. E detalhe, querido, sabe por que isso vai funcionar? Porque você antes vinha numa disciplina nas outras semanas, entendeu? Então você vem aí, né, boas semanas, trabalhando a sua dependência com Deus, sua vida, seu relacionamento, oração, pá! E aí vem a surpresa. Talvez você vá sofrer o baque, dependendo do que for, sim, tranquilo, normal, mas você vem sendo treinado, fortalecido para lidar com aquilo da melhor maneira possível. Ok? Muito bem. Lembre-se de que Deus olha para o seu coração, essa é a letra B, e não para a sua aparência exterior. Você deve permanecer inculpável perante Deus em seus pensamentos, incluindo aqueles que dizem respeito ao medo e à preocupação, quer outros tenham ou não acesso a eles. Ainda que pensamentos pecaminosos relacionados especialmente ao medo e à preocupação
lhe venham à mente em circunstâncias imprevistas, confesse ao Senhor, cresça em dependência de Deus. Não tenta fazer sozinho. Geralmente dá PT. Vai dar perda total. Imediatamente se agarra ao Senhor, dizendo: Senhor, olha aqui, eu não sei, eu não consigo lidar com isso aqui, para que o Senhor lhe socorra. Lembre-se de que você não deve julgar a si mesmo pelo tempo que gasta pecando, nem pelo tamanho do pecado, medido por padrões humanos. O que importa, agora sim, é que você deixou de andar no caminho de Deus, ainda que momentaneamente. Então, mais do que a opinião dos outros ou as circunstâncias que o seu pecado está criando, o mais importante é: por que eu não estou fazendo aquilo que agrada a Deus? O caminho de Deus. É voltando a esse que eu conserto o resto. Ok? 4, estamos terminando. Seja grato pela oportunidade de ser um servo de Deus na circunstância atual. Estabeleça como você dará glória a Deus, em vez de cultivar o medo ou a preocupação. Busque meios para edificar e servir outros, particularmente aqueles que o tentam ao medo e à preocupação. Aplique o seu plano de emergência logo que for tentado ao medo ou à preocupação. Imediatamente. Volte então à prática daquilo que está registrado no seu plano básico. Então, irmãos, resumindo o nosso final aqui, uma vida ordeira, uma vida organizada, também na área espiritual, certo? De investimento contínuo e constante. É a melhor preparação que você pode ter para as intempéries da vida. Para o dia mau mencionado lá no texto da armadura de Deus. É isso que vai proporcionar a você e a mim a condição de passar por aquela situação sem entrar em parafuso. Ok? Você vai passar pela turbulência, mas não vai cair em espiral de cauda. Você vai se manter, graças obviamente a graça de Deus, mas que você está conseguindo, irmão, puxar a força dessa graça. O grande problema da maioria dos cristãos, irmãos, é que nós vivemos uma vida separada da vida de Deus, e quando vem as circunstâncias queremos imediata capacitação de lidar com aquilo. Aí não tem como. A gente está em déficit, a gente está trabalhando no negativo, e aquele problema nos pega de uma forma que a gente não tem condição de responder apropriadamente a ele. Amém, irmãos? Você não precisa viver em medo e preocupação, resumo da obra. Isso não pertence à sua vida cristã. Isso é algo externo, que você pode, com certeza, viver seguindo o caminho de Deus. Seguindo o caminho do amor imenso que o nosso Deus tem por mim e por você, e como isso se torna prática na sua vida. Amém, irmãos? Muito bem. A nossa presença já passou, né? Irmãos, alguns nomes que nesses últimos meses estavam em branco são removidos da chamada, ok? Aí, caso essa pessoa esteja aqui, esteja voltado a frequentar, tem que colocar o seu nome no final para poder tocar de novo, ok? Vamos colocar de pé, meus irmãos, encerrar o nosso tempo hoje orando ao nosso Deus. Deus querido, nós vivemos esta vida planejada pelo Senhor, de forma que não temos como saber nem do que acontecerá conosco no próximo segundo. Quantas pessoas, ó Deus, são tão inseguras sobre o futuro e mais ainda inseguras sobre o seu presente. Ó Deus, a Tua palavra nos fala claramente de como podemos confiar e descansar no nosso Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas. E que o enorme amor que Ele tem por nós é credencial suficiente para que não vivamos atemorizados, não vivamos preocupados, ansiosos. Dá-nos a capacidade, o poder sobrenatural de viver isso que acabamos de ouvir. E assim podemos ver vidas tranquilas, que passam pelas intempéries, mas não são engolidas por elas. Por tudo isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.